As últimas 5 questões desta prova vão tratar desse texto. A fronteira tênue, portanto fraca, delicada, entre heróis e vilões. Então vejamos. O conceito de herói está profundamente ligado à cultura que o criou e a quando foi criado, o que significa que ele varia muito de lugar para lugar e de época para época. Quer dizer, esse é um conceito que tem muito a ver com o lugar em que ele é criado, como ele aparece e a época. Mesmo assim, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades e eras, sempre atendendo a critérios morais e desejos em comum de um determinado povo. Quer dizer, independentemente do tempo, das sociedades, parece essa figura. Apesar do protagonismo do herói, o que seria dele se não houvesse um vilão? Opa, apareceu uma figura nova aqui então. Nas narrativas, o vilão costuma ser o antagonista. Os vilões representam aquilo que é errado, injusto, que foge à moral defendida pelo herói. Por não carregar o protagonismo das histórias, o vilão costuma ser um personagem sem profundidade, sem dilemas, sem uma história que nos explique o porquê de suas ações. E isso reforça sua vilania, sua condição de vilão. Então veja que no primeiro parágrafo há uma menção a como o herói aparece em diversas culturas e como ele tem a ver com o lugar e a época em que ele é criado. O segundo parágrafo mostra aquele que vai ser o antagonista do herói, que é o vilão. E ele diz que o vilão, na verdade, via de regra, é um personagem raso, que não tem profundidade, que não tem questionamentos e que nada explica o porquê das suas ações. E tudo isso, então, por ele ser mais raso, reforça sua condição de vilão, o que, por sua vez, ajuda a reforçar a condição do herói. Conhecer a história de alguém é um processo humanizador, capaz até de revogar a alcunha de vilão e conferir ao personagem o título de herói, ou só de uma pessoa comum que tem seus defeitos e qualidades. Quer dizer, se houver a oportunidade de conhecer a história pessoal de um indivíduo, aquele que é tido como vilão pode mudar a sua figura ao olhar dos outros. Pode ser visto até como uma pessoa comum, que não seja vilão de verdade. Assim, uma maneira de fabricar vilões é não deixar suas histórias serem contadas. É criar uma imagem sobre esses personagens e mantê-los em silêncio. Cria uma imagem, não dá espaço para essas personagens, deixa essas personagens em silêncio e, portanto, sempre haverá uma imagem que é uma imagem negativa delas. Essa que é a ideia do texto no terceiro parágrafo. Questão 44. Observe as seguintes passagens relacionadas ao texto. Uma possível razão pela qual gostamos tanto de vilões é que os padrões morais de nossa sociedade são injustos e pouco profundos. Veja que em momento algum no texto houve menção a algum motivo, alguma razão para que gostássemos muito de vilões. Então o texto não está ali trabalhando a ideia de como é que a gente olha para o vilão e por que a gente gosta dele. Então essa justificativa de que a gente gosta de vilão porque os nossos padrões morais na sociedade são injustos e rasos, ela não aparece simplesmente no texto. Portanto, se a primeira está fora, eu já tiraria de cara a letra C e já tiraria a letra E, que diz que todas são corretas. Então agora, eu precisaria saber se a 3 é verdadeira, porque a 2 eu sei que é verdadeira, dada a alternativa B e dada a alternativa D, que são as únicas que sobraram. Como a figura do herói e a figura do vilão representam características morais antagônicas, são figuras complementares em uma narrativa. Sim, né? A imagem do herói é tão maior segundo a imagem do vilão apareça. Então, quanto mais forte é o vilão, mais a gente vai se prender ao herói. Um complementa o outro. 3. O conceito de herói é variável, porque está intimamente relacionado à cultura do povo que o criou e ao momento histórico em que ele foi criado. Bom, isso é exatamente o que está no primeiro período. O conceito de herói até a palavra época nas 2 primeiras linhas. Portanto, o item 3 está correto. Se o item 3 está correto, não é só a 2 a verdadeira.
2 e 3 são verdadeiros, porque realmente a ideia do texto no início mostra para a gente que a imagem do herói depende muito do local em que ele é criado e da época em que ele é criado. Questão 44, letra D. Bom, depois que a gente já explicou ali o texto, ele pede agora que a gente veja aquela alternativa que resume adequadamente o argumento central do texto. Então note que ele quer um resumo, a alternativa que resume o argumento central. Os heróis são personagens protagonistas das narrativas porque refletem todas as características que os humanos gostariam de ter. Bem, já houve um problema com todas as características e os humanos gostariam de ter. Isso não aparece no texto. Os vilões são personagens rasos, começa por aí, está correto, porque representam seres humanos comuns. Não, quando ele faz menção a seres humanos comuns, é assim, se a gente conhecesse os vilões, a gente até poderia entendê-los como pessoas comuns, com defeitos condenáveis e qualidades que devem ser exaltadas. Não há nada nesse sentido aqui de qualidade que deva ser exaltada. Defeitos condenáveis é o que, de modo geral, as pessoas fazem ao vilão depois que ele foi criado como vilão. C. Humanizar um vilão faz com que ele se torne protagonista de uma narrativa. Opa, em momento algum há aqui a ideia de que ele vai virar o protagonista. Ao humanizar, a dar voz, a conhecer a história de um vilão, a gente pode vê-lo de maneira diferente, mas não que ele vire o protagonista. E é a chance de que as pessoas passem a gostar mais dele do que a de um herói. Ele pode até virar um herói, né? Mas não está no texto a ideia de que as pessoas passem a gostar mais dele do que a de um herói. Letra D. O silenciamento sobre a história de um indivíduo é estratégia eficaz para vilanizá-lo e é utilizado, esse silenciamento, por narrativas que criam vilões na ficção e na realidade. Bom, a letra D estava bem clara a partir desta ideia. Veja, a gente faz isso. O silenciamento de uma pessoa leva, de um modo em geral, os outros a entenderem essa pessoa, se ela é a vilã, a entenderem essa pessoa sempre como tal. Portanto, a letra D ia direto ao ponto. Você silencia a história do indivíduo, isso vai vilanizá-lo, e é muito comum que a partir daí ele se torne um vilão, seja na ficção, seja na realidade. Questão 45, letra D. A figura do herói aparece em narrativas produzidas por diferentes sociedades e em diferentes momentos históricos. É verdade, mas aqui haveria um erro, né? O por isso eles são protagonistas é o equívoco do item E. Que elas aparecem, que essas figuras de heróis aparecem em momentos diversos e em lugares diversos é o início do texto, o que justifica inclusive o item 3 da questão 44. Resposta da 45, letra D. Questão 46 é uma questão de léxico. E aí ele pede que você troque a expressão destacada por uma palavra sem prejuízo de sentido. Então, antagonista, revogar e alcunha. Veja ali, o vilão costuma ser o antagonista. Depois você tem, conhecer a história de alguém é um processo humanizador capaz até de revogar e a alcunha de um vilão. Então, o vilão costuma ser o antagonista, capaz até de revogar a alcunha de vilão. Tudo bem? Bom, quando a gente tinha antagonista, se o vilão é o antagonista do herói, o vilão não pode ser o elemento alinhado ao herói, né? Portanto, a letra A já estaria fora. Ele poderia ser o opositor. Se ele é um antagonista do herói, o vilão não pode ser o simpatizante. Inimigo ele poderia ser, adversário ele poderia ser também. Portanto, eu fico com a letra B por enquanto, a letra D e a letra E. Revogar. Revogar poderia ser anular. Letra B continua. Poderia ser invalidar. Revisar já é mais difícil. Embora, dentro das possibilidades, de uma maneira bem condescendente, você entender revisar no sentido de retificar, de mudar, poderia ser também. Agora, alcunha. Alcunha é uma espécie de apelido. É o modo como se chama alguém. Não é distinção. Então aqui a letra E já estaria fora. Ali na letra D, a palavra titulação pode se referir a dar o título, nome a alguém. Mas titulação também tem a ver com um processo químico e também
com o ato de conceder, de dar um título acadêmico a alguém. Quando alguém passa a ser um professor titular, é porque ele conseguiu, ele obteve a sua titulação numa cadeira acadêmica. Tudo bem? Agora, com relação à nomeação, titulação tem um valor que não é um valor puramente negativo, como parece ser com alcunha. Então, a letra D, titulação, embora se refira à designação, a designar algo, não pode ser a resposta, porque titulação fere a ideia, que você vai notar, é correta na alternativa B. Agora, pecha, e aí muita gente reclamou à época, como é que eu vou saber o que é pecha? Pecha é alcunha, pecha é a maneira de chamar alguém. Pode até num sentido mais amplo entendermos como estigma, tá? Alguém que carrega a alcunha de vilão, carrega a pecha de vilão, carrega o estigma de vilão. Resposta da 46, letra B, um exercício de léxico. 47, ele pede que você identifique a quem se referia os termos ele, seus e suas, que estavam destacados no texto. Ele, no texto, como você vai observar aqui na primeira linha, o conceito de herói está profundamente ligado à cultura que o criou e a quando foi criado, o que significa que ele varia muito de lugar para lugar. Não é o herói quem varia, é o conceito de herói que varia muito de lugar para lugar. Tudo bem? Portanto, esse ele se refere a conceito de herói. Depois, o segundo termo a ser destacado, o segundo termo que você precisaria reconhecer, é esse aqui que está ali na penúltima linha do texto. Ou só de uma pessoa comum que tem seus defeitos e qualidades. Pessoa que tem seus defeitos. Seus defeitos se refere a quem? A pessoa comum. Portanto, esse seus referente é a pessoa comum. Assim, uma maneira de fabricar vilões é não deixar suas histórias serem contadas. Suas histórias. Histórias de quem? Dos vilões. História do vilão. Então a gente já viu que o ele se refere a conceito de herói. A letra B estaria fora, porque a letra B propõe herói. A letra D também estaria fora, porque propõe herói. Esse seus se refere a pessoa comum. Portanto, a letra E, que diz que os seus se refere a personagem, estaria fora. E aí, por último, suas se refere a vilões. Então, a letra A estaria fora, de forma que, na 47, uma questão de coesão referencial, a resposta era a letra C. Questão 48 era uma questão que envolvia a nossa noção sobre oração, sobre conectores, enfim, sobre a relação semântica, que uma conjunção, a bem da verdade não é uma conjunção mesmo assim, tá? Mas é uma expressão que tem o valor de uma conjunção. O valor dessa expressão para as orações. O conceito de herói está profundamente ligado à cultura que o criou e a quando foi criado, o que significa que ele varia muito de lugar para lugar e de época para época. Mesmo assim, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades e eras, sempre atendendo a critérios morais e desejos em comum de determinado povo. Assinale dentre as alternativas abaixo aquela que caracteriza a relação semântica que a conjunção sublinhada estabelece entre as orações conectadas. Então eu vou trocar aqui esse mesmo assim, para fazer sentido, por uma expressão. Agora note, ele começa dizendo que sempre houve variação. O conceito de herói varia. E ele diz, mesmo assim a figura aparece nas mais diversas sociedades e eras, sempre atendendo a determinados critérios. Apesar disso, apesar de estar ligado à cultura, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades. Embora seja assim, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades. Não obstante, a figura do herói aparece nas mais diversas sociedades. Quando você troca esse, mesmo assim, por apesar de, por embora, por não obstante, você tem uma concessão. E a concessão é uma relação de oposição. É o que nós chamamos de uma oposição fraca pela ressalva. Tudo bem? Então o que nós temos aqui é uma oposição, letra B, na 48.